Olá, seja bem-vindo a mais uma investigação criminal True Crime. Eu sou o João Lucas Batista e hoje a gente vai se debruçar esse caso recente, né, que ocorreu no dia 15 de abril, em que o corpo foi encontrado da pequena Ana Beatriz, né, uma criança de apenas 15 dias de vida que teve sua vida ceifada pela própria mãe. E para a gente tratar um pouco sobre as características desse caso, a gente conta com a participação da doutora Hannah Selton. Muito obrigado, doutora, pela sua participação e mais um True Crime, a senhora que já participa várias vezes aqui com os suas observações super pertinentes com relação aos casos que a gente trabalha. Obrigada, João. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. Infelizmente, para falar de um caso tão triste. Eu acho que tristeza é o que define esse caso. A gente tem uma família muito humilde que está devastada, uma menina de 15 dias que morreu até agora, que a gente sabe, de forma brutal, um pai desolado, uma criança de 5 anos, que também era filho da Eduarda, que pelo que a gente sabe, está no espectro autista, então necessitava de toda uma série de cuidados muito específicos, e a Eduarda agora presa, a gente não sabe ainda como vai ser enquadrado o caso da Ana Beatriz. A Eduarda, ela procura a polícia no dia 11, informa que ela estaria na parada de ônibus, ela teria saído de casa, era 6h29, e ela teria sido abordada por 4 pessoas em um carro preto, que estariam armados, teriam pedido que ela entregasse o bebê, ameaçado ela, foram embora levando o bebê. Ela teria corrido para a casa de uma vizinha, passou mal, foi acudida, enfim, voltou para casa às 6h34. E aí a gente já vê que tem só 5 minutos nesse intervalo no relato dela. A polícia já fica meio apreensiva por ser uma versão no mínimo fantasiosa. E com o passar dos dias as versões dela vão cada vez mais se contradizendo. Depois já não eram 4 pessoas, eram 2, depois não era uma arma de fogo, era uma faca. Depois ela vem também com uma história que ela teria sido abusada dentro de casa, seria uma forma de uma retaliação para o marido dela, alguma coisa que não ficou bem explicado. Ela inclusive ela é atendida no hospital e isso é importante lá adiante. Então é comprovado que ela não foi abusada, até que finalmente o advogado convence e ela conta que o bebê tinha morrido e que ela teria ocultado esse bebê. Mesmo assim, as versões dela ainda divergem. Primeiro ela diz que ela teria rolado e o bebê teria asfixiado embaixo dela, depois que ela teria engasgado enquanto mamava, e até que chega na última versão que ela teria usado uma almofada no sofá da sala, e aí a menina teria morrido, e ela teria imediatamente colocado que seria um baldinho que a gente usa para colocar sabão em pó dentro de um armário para produtos de limpeza. Isso também não ficou muito claro ainda, porque a perícia num momento não encontra, mesmo com os cães farejadores, e depois 4 dias depois o corpo está ali. Então a gente não sabe ainda se esse corpo não foi movido. Pela versão da Eduarda até agora, não, ela teria colocado ali desde o primeiro dia, mas a investigação não fechou. Doutor, eu queria que a gente analisasse um pouquinho então o perfil da Eduarda, partindo do ponto de tantas versões diferentes. Eu imagino que ela talvez estivesse subitamente desesperada após Com o certeza. cometimento, né, desse crime, porque são versões que vão se alterando. Você acredita que o advogado dela também pode ter colaborado com algum tipo de estratégia para que ela modificasse algumas apresentações de fatos, enfim? Como que você analisa tudo isso? Até porque me parece o perfil de uma mulher realmente desesperada, né? Tenta ocultar e até quando ela admite, como a senhora trouxe aqui, ela dá diversas versões do que teria realmente culminado na morte da Ana Beatriz, né? O advogado ele foi essencial para que ela assumisse o crime e contasse onde estava o corpo da Ana Beatriz. O que a gente sabe agora é que ele teria abandonado o caso, que à medida que foi tomando uma proporção maior, ele acabou saindo, eu não sei quem assumiu a defesa dela. Hoje ela está presa pela ocultação do cadáver, porque a ocultação de cadáver ele é um crime permanente, então foi possível que ela fosse presa em flagrante, e ainda não se sabe se ela vai responder pelo homicídio ou pelo infanticídio. E esse
é a grande questão desse caso, porque vai influenciar muito na pena que ela vai ter que cumprir. E aí, agora falando um pouquinho sobre essa pena, que possivelmente, né, provavelmente ela vai estar entre ou um infanticídio ou homicídio, qual seria a diferença? E na sua visão, qual que se cabe, né, caberia mais aplicar com relação a Eduarda a partir das características desse crime? Tudo leva a crer que tenha sido um infanticídio. Ele é previsto no nosso código, no artigo 123, que é quando a mãe mata o filho ou no parto ou logo após, sob a influência do estado puerperal. Então a gente tem 3 fatores que precisam estar juntos, nenhum deles pode estar faltando. Precisa ser a mãe, precisa ser naquele período logo após o parto, e ela tem que estar sob a influência do estado puerperal, que é um período que se entende, que é do momento que a placenta começa a se soltar até o momento em que ela está restabelecida nas condições anteriores ao parto. Então se entende quase como um estado físico-psíquico, porque envolve uma descarga hormonal muito grande, além das questões psicológicas e psiquiátricas. Então, é um período que a mulher está muito suscetível a alterações de humor, a agressividade. Alguns quadros de depressão ou de psicose pós-parto podem se apresentar. Então, sendo comprovado que ela estava numa condição como essa, vai ser encaixado como infanticídio, que tem a pena de 2 a 6 anos, e que não admite as qualificadoras. Então, a pessoa não responde pelo motivo torpe, pelo método da asfixia, ou até por ser um ascendente ou descendente, por ser um menor de idade. Então, isso tudo não é considerado no crime de infanticídio. Se for entendido que não, que o que ela cometeu foi um homicídio, aí vai ter todas as qualificadoras e a pena pode chegar a 30 anos. Uhum. E essa mulher, a Eduarda, ela tinha uma rede de apoio? Ela tinha um marido, né, que estava aqui em São Paulo, né, o Jaelson Souza. Nesse caso, então, ele não estava próximo, né, da família neste momento, mas imagino que há trabalho aqui, então seria para dar uma base ali familiar, né, sustentar a família. Mas ela tinha, a gente sabe se ela teria familiares próximos, porque principalmente quando uma mulher ela passa, né, por esse momento de dar à luz, acaba sendo importante, né, amigos, vizinhos, parentes darem um certo apoio, uma certa estrutura ali, principalmente fazendo companhia no que ela precisa, né, é um momento de maior, não sei se a gente pode colocar até um pouco de vulnerabilidade, porque Sim. agora está com uma criança, né, que precisa de todos os cuidados da mãe e da família. Então, a Eduarda, ela tinha alguém perto que poderia ajudar? Alguém que poderia notar algum sinal de que ela não estava bem? Como que a senhora analisa essa situação? Quem fala da Eduarda relata uma pessoa muito solitária há muito tempo. Ela hoje tem 22 anos, ela casa aos 16, no ano seguinte eles têm o primeiro filho, que é uma criança no espectro autista. A gente não sabe qual o grau de suporte dessa criança, mas a gente sabe que ele precisa de cuidados numa proporção maior do que uma criança neurotípica. Então ela já tinha essa carga de cuidar desta criança com autismo. Ela não tinha amigas, talvez por ter casado muito cedo, ter sido mãe muito cedo. As amigas, as colegas estavam em outra fase, tinham outras prioridades, elas se afastam, ela fica sozinha, a família não parecia ser muito próxima e o marido acaba viajando no último mês. Ela dá à luz sozinha, ela vai para casa sozinha, pelo que a gente sabe, a família dela não estava próxima, tanto que é relatado que ela estava 2 dias que ela não conseguia dormir, tanto por conta da bebê que não parava de chorar, quanto pelo barulho na região, que tinha bares e restaurantes, enfim, que ficavam fazendo barulho, e ela estava 2 dias sem dormir e sozinha na casa. Foi talvez um pico de estresse? Pode ser. Alguma coisa assim? É provável, porque no período pós-parto tem uma descarga hormonal muito fora do padrão, tem uma queda muito grande do estrogênio e da progesterona, isso pode causar depressão, pode dar uma alteração de humor muito severa e muito brusca, e a prolactina, que é o essencial para a produção do leite, ele também
afeta na questão do humor. Então, é possível que ela estivesse em um estado alterado de consciência. Obviamente, ela vai ter que ser avaliada por profissionais da área, né? Não cabe a mim ou qualquer pessoa que não seja da área médica ou psicológica dar essa opinião, mas tudo indica, até porque ela já tinha uma questão prévia com a depressão, ela já teria se machucado antes, ela já teria tentado coisas contra ela mesma antes, então isso está muito presente na fala do marido. Então é possível que essa depressão tenha se acentuado nesse período ou até que ela possa ter psicotizado. E o que a senhora até colocou, citou, né, o marido, porque logo em que ele soube, né, primeiramente o desaparecimento, né, da filha, ele já retornou, né, para ficar junto da mãe, para que pudesse ajudar um pouco nas buscas, né? A gente imagina agora como é que fica a cabeça, né, desse marido após entender tudo o que aconteceu. Como que a senhora também enxerga essa parte dele talvez já ter apresentado algumas situações em que ela teria depressão, ele já sabia que era uma situação delicada que a Eduarda estaria passando, e agora, num momento de distância, né, um momento de ocupações, obrigações dele longe da família, ele volta e agora ele descobre que a filha foi morta. Como que a gente consegue lidar com isso a partir do momento dela talvez já ter outros problemas psicológicos prévios, né? A fala dele é muito triste, porque ele ressalta o tempo todo que ela era uma boa mãe, que ela sempre cuidou muito bem do primeiro filho que eles têm, que hoje tem 5 aninhos, então mas que ela tinha já episódios de depressão, que ela já tinha tinha se machucado, enfim. Então ele não entende o que acontece, então a gente espera que ele tenha o suporte necessário, não só para cuidar desse filho que agora com a mãe presa vai precisar ainda mais do apoio dele, mas que ele também tenha um suporte, porque é uma questão de saúde mental muito complicada para a parte dele também. Ele tem que estar preparado, ele tem que estar bem, e ele precisa cuidar dessa criança que ficou. Lembrando que esse vídeo é apenas um corte. Para acessar o conteúdo completo, o link vai estar na descrição, no card ou na tela final. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo. Se inscreva, deixe o seu like e acompanhe todos os nossos conteúdos aqui no canal.